Então, pessoal, eu já venho falando há algum tempo sobre o leilão de imóveis e acho que já deu para ter uma boa noção com a entrevista que a gente fez com o Alessandro, né? E se você perdeu a entrevista com o Alessandro, ela tá aqui no menu, aqui em cima desse vídeo, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, a gente vai colocar uma etiquetinha para você conseguir acompanhar também. Bom, eu estou gostando muito de fazer esse conteúdo para vocês, eu espero que vocês estejam gostando também e pelo que eu tenho acompanhado, acho que vocês estão gostando, né? E falando em conteúdo, eu falei com o Alessandro e provavelmente no próximo e-mail que eu mandar para vocês, eu vou conseguir ter uma novidade bem legal para vocês, um conteúdo de muita qualidade para vocês. Bom, voltando ao conteúdo do vídeo, o Alessandro ele conseguiu 102% de retorno num leilão de imóveis que ele fez. É um caso prático deles. E é isso que eu vim falar com vocês. Eu vou fazer um comparativo com o leilão de imóveis e mais 3 formas de investimento. E cada forma de investimento eu vou analisar 3 fatores, que é o risco e retorno, os custos envolvidos e a dificuldade ou facilidade de entrada no mercado. Bom, depois que eu conheci o leilão de imóveis, eu não quero mais saber de outro investimento não. E sabe por quê? Eu quero fazer uma pergunta. Você conhece algum investimento que pode render mais de 100% ao ano, que tenha um risco extremamente baixo como o leilão de imóveis? Bom, eu já tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores, mas agora eu vou explicar bem para vocês por que eu acho isso. Imagina que você conseguiu arrematar uma casa no leilão de imóveis por R$50 mil. E você já sabia, como você fez os seus estudos prévios, que essa casa valia R$110 mil pelo valor de mercado dela. Então, você acabou de ganhar R$60 mil. Por quê? Porque você desprendeu R$50 mil do seu capital para ter R$110 mil de capital. A casa vale R$110 mil. Então, você acabou de ganhar R$60 mil. Você investiu 50 e ganhou 60. Você ganhou mais de 100%, certo? Bom, para realizar esse ganho você vai ter que ainda vender essa casa, né? Mas aí que eu quero te explicar por que esse investimento corre tão pouco risco. Porque imagina você comprou a casa que vale 110 por 50, certo? Então você imagina alguma possibilidade de você não vender essa casa muito rapidamente por, sei lá, R$60 mil? Você ainda vai estar ganhando um pouquinho de dinheiro e você vai ter muita facilidade para vender a casa. Então é praticamente impossível acontecer alguma coisa que faça você não ganhar dinheiro com o leilão de imóveis. Mesmo que seja um retorno de 5, 10 mil reais para o seu investimento de 50 mil, você já estaria ganhando aí de 10 a 20%. Isso você consegue vender muito rápido mesmo, em questão assim de pouquíssimos meses, 1, 2 meses, por um preço tão abaixo do mercado assim. Então o risco de você perder dinheiro é muito pequeno. Eu não sei nem se você consegue imaginar alguma possibilidade de você perder o dinheiro com esse tipo de negócio. Porque apesar da crise que a gente tem passado, que diminuíram o valor dos imóveis, o leilão de imóvel ainda continua rendendo muito dinheiro para quem investe. E bom, os custos que você tem com o leilão de imóveis, é bom você separar 10% além do seu lance de arremate. Ou seja, no caso agora que a gente falou da casa de 50 mil, seria bom você ter 10% a mais, ou seja, 5 mil reais de sobra aí para esse investimento. Tem alguns custos que eu já falei em alguns vídeos anteriores, por exemplo, a taxa do leiloeiro, que é 5%, e também tem o registro no cartório, que pode variar de estado para estado. Mas geralmente com 10% você está bem tranquilo para fazer todos os procedimentos necessários. Bom, e agora vem uma parte que eu gosto bastante do leilão, que é a entrada nesse mercado. E se você está aqui, é porque você provavelmente pensa que nem eu, que antes de fazer alguma coisa importante, estuda bastante sobre aquilo. Bom, e o leilão, ele não é fácil de entrar. Você pode até tentar arrematar sem estudar nada, pode até ser que dá certo, mas provavelmente você não vai ter aquele resultado que você esperava. O leilão é bom você estudar antes. E sabe por que eu acho isso bom?
porque isso faz com que tenha uma grande oportunidade, porque muita gente vai deixar de lado, não vai estudar, e isso para você que vai estudar é uma grande oportunidade, porque você vai ter menos concorrência na hora de arrematar o seu leilão, de arrematar o seu imóvel, desculpa. E bom, eu como sou uma pessoa que gosto de correr atrás das coisas, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Bom, e agora falando um pouco sobre as ações, vamos começar com o risco e retorno. Bom, o mercado de ações é um pouco instável, né? Então você pode ter ganhos muito altos, de mais de 100%, de 50%, 70%, 60%, mas você também pode perder muito dinheiro, porque é um mercado instável. E eu vou dar alguns exemplos práticos para você. Há 5 anos atrás, a Petrobras era uma das empresas que era mais indicada para você comprar as ações dela. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu com a Petrobras, né? Teve aqueles problemas com corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, má gestão. Caso é que a Petrobras despencou o valor das ações e o pessoal que entrou logo antes dessa queda perdeu muito dinheiro, né? E a grande maioria das empresas grandes geralmente tem alguma bomba que pode estourar. Outro caso que pode ser mostrado nas ações são as empresas do Eike Batista, né? Que eram outras opções que todo mundo falavam que eram grandes formas de investimento em ações e tudo mais, e despencaram por uma gestão também, né? Descobriu-se lá que o que eles afirmavam não era verdade e caiu muito o valor das ações. Bom, os custos relacionados às ações são 3 custos principais que você deve ficar atento. A corretagem, que é o custo que a corretora de valores cobra para fazer as suas operações e pode chegar até 1% do valor que você está investindo. Tem a taxa de custódia também, que as corretoras falam que essa taxa é para suprir os custos operacionais delas. E essa taxa tem corretoras que cobram, tem corretoras que não cobram, mas geralmente elas podem variar de 0% até 2% ao ano, né? E também tem emolumentos e liquidação, que é uma taxa que a Bovespa cobra para operar aquele seu dinheiro. É como se fosse uma taxa de corretagem, só que é da Bovespa, né? Os valores são bem baixos, varia de 0,025% a 0,032% sobre cada operação. E assim como o leilão judicial de imóveis, eu classifico a entrada no mercado de ações como difícil também. Não difícil, mas não é simples, eu diria. Eu diria até que é um pouco mais complicado que o leilão de imóveis se você quiser operar com grandes chances de retorno. Ele tem muitas formas de avaliação de ações, por exemplo, grafismo, fundamentalismo, tem também baseado em notícias, né? Enfim, tem algumas formas bem diferentes de você avaliar as ações. Então, se você quiser ter um retorno parecido com o leilão de imóveis, provavelmente você vai correr muito mais riscos. Então a entrada no mercado de ações eu julgaria até como um pouco mais difícil que o leilão de imóveis. Bom, agora vamos partir para os títulos de renda fixa. Eles têm características diferentes dos 2 investimentos que a gente falou até agora, que ele é um investimento que ele tem baixo risco, mas ele também tem baixo retorno. Os retornos esperados desses tipos de título, que geralmente são baseados na Selic, no IPCA, que é uma forma de medir inflação, no CDI, entre algumas outras formas, geralmente fica entre 7% e 15% ao ano. É difícil ter retornos diferentes dessa variação de 7% a 15%. E se você comparar com os outros 2 investimentos que a gente falou agora, o retorno é bem baixo, né? A gente estava falando de 100% ou mais, em alguns casos, de leilão e ações, para um retorno de 7% a 15% ao ano. Ou seja, é um retorno bem mais baixo do que a gente estava falando com o leilão de imóveis. E com um risco similar ao leilão de imóveis, que é um risco baixo também. Com relação aos custos envolvidos, é bem parecido com as ações. Às vezes tem uma taxa de corretagem que pode chegar a 1%, mas a grande maioria dos títulos de renda fixa não tem taxa de corretagem. O que acontece geralmente
é a taxa de custódia, que também varia de 0 a 2%. Então é parecido com as ações, mas não tem aquela taxa da Bovespa, né? Que é uma taxa bem pequena também. E bom, a entrada nesse mercado ele é mais simples do que as outras duas que a gente falou até agora. Com um estudo básico ali, acompanhando algumas notícias, alguns artigos, alguns vídeos, né? Você consegue facilmente descobrir o caminho das pedras ali. Bom, agora tem um investimento que eu só coloquei nessa lista porque ele é muito comum, mas eu acho ele péssimo, que é a poupança. A poupança, ele tem um retorno ridículo, digamos assim, mas também tem um risco muito baixo. Eu chamo o retorno ridículo da poupança porque, na verdade, você já deve até ter ouvido falar, né? Mas você está perdendo dinheiro na poupança, porque imagina, se ela rende 3% ao ano, e de 3 a 5% ao ano, e a inflação geralmente está variando de entre 3, 6, 7, e no tempo de crise ali chegou a quase 10%, né? Então você vai estar perdendo dinheiro se você for comparar a inflação. Bom, os custos envolvidos não tem, né? Porque para você abrir uma conta poupança em algum banco você não paga nada. E também isso serve também para dificuldade ou facilidade de entrada. É muito fácil você abrir uma poupança, basta abrir uma conta poupança no banco e depositar o valor que você acha necessário ali. Bom pessoal, espero que isso tenha ajudado vocês a tomar algumas decisões aí sobre os seus investimentos. E a minha opinião pessoal é que eu continuo amando a oportunidade do leilão judicial por conta da escassez de investidores, que vai facilitar ali o seu arremate, e também assim é incomparável ter um investimento de alto retorno e baixo risco. Eu não consigo assim, ter nenhum investimento na cabeça que tem essas mesmas características de alto retorno e baixo risco. Bom, eu espero que você se junte aos poucos que tem força de vontade para aprender e tenha ganhos muito acima da média com o leilão de imóveis. Um abraço!